Fala aí, pessoal, beleza? Tô fazendo serviço aqui numa freezer aqui. E aí quero mostrar a vocês aqui o que está acontecendo com ela. Isso é muito recorrente, das vezes do cliente estar falando, né, pra gente que é técnico. Ou se você é cliente e ainda não chamou um técnico, pelo menos você vai saber mais ou menos o que está acontecendo com a sua freezer. Qual foi a queixa desse cliente aqui? Esse cliente teve que parar, né, a loja dele por causa dessa pandemia, não estava vendendo nada, então ele fechou e desligou a freezer. Depois de mais ou menos uns 2 meses, mais ou menos, ele resolveu vender o freezer. E aí, quando ligou, ele percebeu que mesmo deixando de um dia para o outro, o freezer não gelava. Então eu trouxe aqui para casa, eu já sabia mais ou menos o que era, expliquei para ele, para mim fazer os testes aqui em casa. Então, se você é cliente ou se você é refrigerista e já passou por isso, então, ou se passou e não tem ideia do que é, assiste esse vídeo aqui, eu vou só virar a câmera e vou estar mostrando aqui vocês. Bom, pessoal, vamos lá aqui, ó. Eu já retirei até o motor que estava aqui, o motor e o condensador. E o que eu fiz aqui? Soltei, né? Aqui eu tirei o filtro, soldei aqui, tapei esse capilar aqui com solda e coloquei uma válvulazinha aqui, ó, soldada no cano de retorno, né? E aí o que eu fiz? Pressurizei, essa máquina tá pressurizada porque eu já suspeitava que era vazamento. Igual eu falei, o freezer ficou parado um tempo, né? 1 ano, 5 meses, não sei. Você ligou na tomada, funciona o motor e não gela, fatalmente é vazamento. E geralmente dá, ó, nessa linha aqui de retorno, entendeu? Aqui o gás passa pelo capilar, né? Sai lá dentro, gela tudo lá dentro e retorna por aqui pelo compressor. Então, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse freezer, ele tá pressurizado aqui, ó, não sei, deixa eu focar aqui. Ele tá pressurizado. Deixa eu ligar a luz aqui para ver se melhora. Ah lá, esse freezer, ele tá pressurizado há mais ou menos não, há 3 horas e 27 minutos. E aí ele começou com 401.7 PSI e agora ele tá com 374.2. Ou seja, mais ou menos aí, ó, 28.3 PSI. Né, que já vazou. Então esse freezer está com vazamento nesse cano aqui, ó, de retorno. E aí o que tem que fazer com isso? Já que a gente já achou o vazamento, a gente vai ter que fazer aquele procedimento, ó, de retubular a freezer, né? Eu vou estar passando o orçamento para o cliente e vou retubular essa freezer aqui de uma tampa, ele aprovando. A dica que também eu quero deixar aqui é o que? Além de pressurizar primeiro essa tubulação de retorno aqui, o que acontece? Se você pressurizar com mais ou menos 40 minutos, meia hora, eu pressurizei e ele caiu mais ou menos uns 2 ou 3 PSI. Depois, com essa pressão mais constante, que ele foi caindo mais. Então, fica a dica aqui. Igual tem muitos amigos aí do YouTube falam, pressurizar, nesse caso aqui, quando é microfuro, de 3 horas para frente. Que aí você vai ver uma quantidade boa, né, de PSI que caiu para você ter certeza que está com furo ou não. Então aqui, ó, com 3 horas, ó, ele caiu 28 PSI. Então vamos pressurizar aí com 3 horas para a gente ter certeza. Então, e você que é cliente, se tua freezer está assim, ó, fatalmente tem um furo nesse cano aqui de retorno, tá bom? Então fica a dica aí. Freezer liga, mas não gela, passa 1 hora, 2 horas, 3 horas ligada e não gela. Disso aí depois de um tempo que ficou desligada, ou se ela foi perdendo rendimento ao longo do tempo, né? Então fatalmente pode ser esse cano aí de retorno, né, que passa por dentro da freezer todinha, ele pode estar furado. Falou, pessoal? Um abraço aí para vocês.